Bom, vou explicar o passo a passo de como fazer o desenho. Então a primeira coisa que vocês vão fazer, vão abrir no AutoCAD, abrir uma prancha no comum. O próximo passo que vocês precisam fazer, para fazer mais fácil, é começar pela parte horizontal, que vocês já têm todos os dados, que são as distâncias entre um ponto e outro. Eu vou copiar aqui já as distâncias que eu tenho, só que eu estou usando não é o de vocês, eu estou usando os dados que eu tinha de quando eu fiz o meu trabalho. Tá? Então vai ter um pouquinho de diferença aí. Se vocês não copiem esse, tem que copiar o de vocês. Vamos lá, vou aumentar aqui. A gente vai trabalhar com a escala 1:200 na horizontal. Tá? Então já escreve aqui para vocês não esquecerem que é a escala 1:200. Senão depois pode dar confusão, vocês vão precisar ajustar isso aqui. Coloca em cima aqui, a gente vai fazer. Os cálculos, então, vocês já vêm com eles prontos, tá? Faz o cálculo, por exemplo, de 1,20 m para quanto fica para a escala para 200. É bem simples. Lembrando que 1 centímetro na escala de um lado equivale a distância que está do outro. Então vamos lá. Primeiro ponto, que era 1,20 m, eu vou digitar o valor que fica da escala. Então fica 0,60. O primeiro ponto está feito aqui. Aí o segundo, a distância, eu vou colocar o que eu calculei. E a terceira, assim por diante. Aí alguns pontos vão ficar bem maiores, igual por exemplo, essas distâncias que vocês têm maiores, vai ser normal. Elas vão ser assim mesmo, vão ser grandes, tá? Eu vou, para poupar tempo, eu vou digitando todos os dados aqui, depois eu volto já no final quando eu estiver pronto. Pronto, aqui já está a linha horizontal, que seriam a distância dos pontos. Para conseguir localizar o ponto que você faz melhor, mais fácil, digita aqui, escreve ponto no teu AutoCAD. E onde ele aparecer, vocês vão colocando. Se não aparecer igual fez no meu aqui, vocês vêm aqui em utilitários, estilo de ponto, e coloca um aqui da sua preferência que você consiga visualizar. Sempre coloca esse daqui que fica mais fácil, ó, tá vendo? Aí você consegue ver. E vai colocando nas distâncias que você marcou, ó. E depois fica mais fácil para vocês conseguirem utilizar todos os pontos. A linha ficou um pouco grande, mas vocês vão verem que vai fazer sentido. Pronto, aí meus pontos todos estão marcados aqui. Quando você muda a tela, ele pode ficar pequeno. Você digita esse comando aqui, regen. Aí ele fica do tamanho maior, tá? Se aumentar a tela e ficar grande, mesma coisa, ele diminui. Tá, eu tenho os pontos feitos agora, beleza. Ou seja, a distância, a linha eu já determinei para a escala 1:200. O que vocês têm que fazer agora? Nisso daqui. Eu não sei se alguém mediu a largura. Era para ter medido a largura de cada ponto lá. Normalmente é meio constante, mas
Vamos fazer o seguinte, aqui vamos colocar uma largura aqui de 6 metros, porque o calçadão tem a largura. Aí vocês vão fazendo do outro lado aqui a mesma coisa, os pontos até o final, tá? Dá pra fazer diferente também. Vocês podem selecionar aqui, ó. Deixa eu tentar selecionar tudo, vamos ver se eu consigo. Eu não vou conseguir tudo, mas vocês vão fazer cópia, especifica o ponto aqui e copia para o outro lado de cá. Mesma coisa aqui. Pronto. Então vocês já tem aí fecha aqui, né, para não, que é um retângulo, né? Então aqui vocês têm, vamos dizer assim, o corte do calçadão no estilo horizontal. De cima, né? A gente vê como se fosse de cima, mas para ver as distâncias. Essa é a primeira parte. Beleza, pra gente achar as distâncias. Aí tem o seguinte, aqui você tem também os degraus, certo? Então como é que eu faço os degraus? Os degraus são 30 centímetros que foi passado lá. Então vocês vão fazer a mesma coisa, vão fazer o cálculo de 30 centímetros para colocar aqui, tá? Aí fazendo o cálculo, o que vocês vão fazer? Vocês colocam aqui, ó, tem essa linha, certo? Eu vou ensinar isso daqui que é mais fácil. Vocês já conseguiram fazer o cálculo e achar quanto de distância de um outro. Então vocês vão colocar deslocamento aqui e vou colocar a distância, que é os 30 centímetros da escala 1 para 200. E vão colocando os degraus. São 4, fechou. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Aí no próximo ponto, se o degrau começa aqui, vocês vêm, levam uma linha aqui, os deslocamentos novamente. A mesma distância, porque o degrau é constante. Pronto. Tá? Aí você já tem os degraus, né? A mesma coisa nesse outro. Uma coisa que vai mudar vai ser a quantidade de degrau. Que esse daqui vai ser um pouco maior. Você clica um ponto no outro e usa o deslocamento também. Isso aqui no caso se for constante o valor, tá? Se ele não fosse constante não daria para utilizar dessa forma, eu teria que fazer um por um. Estou fazendo dessa forma porque é mais fácil a constância. Eu vou terminar todos os degraus aqui e aí eu já volto com eles prontos. Aí aqui eu já terminei todos os deslocamentos, tá? Ó, todos prontos, igual tá no desenho lá. E aí cotado no que na escala que a gente vai usar. Aí agora a gente vai definir a escala que a gente vai fazer. Vem aqui em anotação. Aí tem aqui, ó, estilo de cota, tá? Vocês vão clicar aqui e vir aqui, gerenciar estilo de cota. Ele vai abrir essa janela aqui. Vocês vão clicar em novo. Clicando em novo, vocês colocam aqui escala 1/200. Não coloquem 2 pontos aqui no nome porque ele não vai aceitar. Então coloca um tracinho, um espaço, conforme vocês quiserem. Beleza. Colocou. Aí aqui vai ter os formatos para a gente definir, tá? É que a gente vai colocar a precisão. A gente pode colocar só 3, que é o que a gente normalmente pede para a gente colocar. No caso, estou citando a questão desse trabalho em si, tá? E o fator de escala, nós vamos colocar 2, tá? Colocou 2. O texto, a gente já pode colocar outra cor, se não quiser misturar. Vocês já podem colocar a cor do texto. Se eu clicar aqui em texto e ver que a cor do texto, se colocar a cor, ele vai mudar, tá? Eu vou deixar por camada mesmo, não vou mudar nada aqui. Também as setas aqui. Se alguém tiver dúvida com o texto, pode me procurar depois que eu explico melhor. Mas agora eu vou só explicar como faz a escala. Dá o OK, fecha. Aí vocês vão vir aqui, ó, linear, que é a cota, né, que é linha, e vão clicar num ponto ao outro. Olha lá, aí ele vai dar 1,20, ou seja, 1,20 m já. Ele já está na escala que a gente precisa, de 1 para 200, vai dar a distância que está. Aí mesma coisa no outro ponto. Tá? E aqui, ó, o outro. Aí vocês achem uma forma que vocês queiram colocar, que fique certinho aqui. Aí de forma que cada um ache melhor do jeito que quiser.
tá? Aí essa escala tem que dar o valor original que a gente colocou, não o que a gente calculou pela escala, mas o valor real. Tá vendo? Ó, os meus valores não são diferentes de vocês, mas batem com o que eu coloquei aqui, tá vendo? 5, 5, 1,20 e tal. E aí vocês cotem todas essas aqui já, para ver se está certa a distância, se colocaram correto, e para ver se está tudo certinho. É bem simples, não tem segredo. O que pode acontecer igual eu fiz aqui, ó, se vocês colocarem ela linear, uma fica em cima da outra. Mas aí vocês façam um pouquinho para cima, outro pouquinho para baixo, ou quem já tiver uma facilidade de conhecimento, mexa lá na parte do texto, tá? Eu vou cotar tudo aqui já para vocês verem como é que fica. Ele vai bater os valores. Só as minhas retas que são longas, eu acho que do trabalho de vocês também são. Aí vai dar um pouquinho de trabalho às vezes para você chegar no final aqui. Tá? Não vai ficar retinho, retinho meu, até porque eu estou fazendo só de um exemplo, mas de vocês se caprichem aí para ficar correto. Pronto, aí estão todas cotadas, tá vendo? Ó, com as distâncias reais que a gente tem para fazer, tá? Mas na escala 1 para 200. Então todas essas aqui estão na escala 1 para 200. Ou seja, já está certo. Vocês têm os pontos aí, os pontos que vocês mediram não, perdão, que o professor foi dado. Então vocês coloquem no desenho mais ou menos onde é que a gente vai usar isso daqui para escala vertical, que é a que eu vou ensinar agora, tá? Como a gente vai usar ela, vocês podem fazer ela de novo ou podem copiar, não tem problema, só que tem que estar do mesmo jeito. Esse escala 1 para 200 veio aqui, mas eu vou tirar ele aqui, porque não para 200, esse aqui vai ser escala 1 para 100, tá? Então, para vocês já lembrarem que escala que vocês vão fazer, já escreve aqui do lado aqui. Do mesmo jeito, a gente fez escala 1 para 100. Aí o que eu vou fazer aqui? Se a minha escala é 1 para 100, isso daqui é em metros, tá? Ou seja, eu calculei 16.459 metros. Então, se a minha é 1 para 100, o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui 16.459 centímetros. Então ele já vai ficar aqui no alto, tá vendo? Ó? Vai ficar alto assim mesmo, tá? Meu segundo ponto é 15.719. Mas qual que é o meu segundo ponto que eu calculei? Meu segundo ponto não vai ser aqui, tá? O segundo ponto vai ser exatamente aqui no meio entre o patamar das escadas. Então, mas como que eu acho o meio? Você vai clicar em qualquer um desses pontos aqui, tá? Clica nele e digita aqui meio. A hora que você passar aqui, ó, a flechinha, ele vai aparecer um triângulo. Aqui é o meio, tá? Aí você coloca o valor que você tem. 15, no meu caso é 15.719. Aí eu coloquei ali 15.719. Ele vai ficar aqui com o patamar. Meu terceiro ponto, aí já é aqui no final da escada, o começo da outra, que vai ser esse. Aí eu vou colocar 14.950. Sempre lembrando que esses valores são os meus, tá? Os de vocês são diferentes. Vocês têm que utilizar o valor da cota mais o valor do número da chamada de vocês. Então não copiem os meus números que vai dar errado, tá certo? Aí agora vamos para cá, passamos a primeira reta grande. Aí eu vou colocar o outro valor aqui, que vai ser 12.002, tá? Aí o próximo valor é a mesma coisa que eu fiz a primeira vez. Ele é no meio do patamar da escada. O que eu vou fazer? Clico aqui em algum ponto, vou clicar no do começo aqui, vocês verem que dá a mesma coisa. Cliquei aqui, meio, triângulo e coloco o valor que eu quero, 11.252, tá? Ali, aí já tem a escada do meio. Aí o meu próximo valor vai ser esse daqui, que é o início da reta de declive, que vai ser 10.187. Tá? Deixa eu afastar para cá os valores para me lembrar, que eu não lembro de cabeça. E vamos vir aqui, estamos vindo na parte final já. Aí que eu arrastei os valores para cá, porque eu não lembro de cabeça. E o que eu vou fazer agora? Agora a gente tem essa reta longa. Só que no meu trabalho, a gente teve um ponto aí no meio da reta para a gente conseguir, porque ela é muito longa, nós não fizemos dessa forma. Então, não que a gente não fez dessa forma, a gente não conseguiu calcular inteiro, a gente tem que fazer um ponto intermediário. Esse ponto intermediário foi mais ou menos 40 metros a partir do fim dele. Então, vou pegar esse ponto e vou calcular mais ou menos aqui, ó. Se você tiver a medida exata, vocês coloquem a medida exata. Se não tiver medida exata, não coloquem a medida exata, tá?
No meu caso, eu vou colocar aqui 20, tá? 20 não, 40 metros, tá? Que são 106, 40% mais ou menos. Vou colocar um ponto aqui só para mim conseguir localizar ele mais fácil. E vou fazer a linha de 5.592, tá? Aí aqui no meu ponto, o meu outro ponto, que vai ser o ponto 8, eu vou colocar os valores que eu tenho, 4.529. Aqui é a mesma coisa, o ponto está no patamar, então a distância do patamar é teoricamente para ser reta, então a gente vai colocar aqui no meio novamente 2.789 e o ponto final aqui, que é o meu ponto de 0.391, ficou pequenininho ali. Então a gente já tem demarcado todos os pontos que a gente vai usar que a gente já, assim, que a gente utilizou para fazer o cálculo. Antes de eu ligar uma reta aqui, fazer as retas, vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Aqui a gente tem o patamar, certo? Que foi determinado aqui pelos pontos. Então já vamos fazer o patamar, fazer a altura dele aqui. Cadê? Aqui vamos fazer o seguinte, vamos copiar essa linha, que a altura é a mesma, certo? Determina o ponto e coloca aqui e aqui. E essa do meio vocês já tiram. Se quiser tirar, se quiser deixar, pode deixar e depois especificar que é a altura do ponto que foi colocado. E aqui vocês ligam, tá vendo? Ó? Porque ela é reta, tá? Aqui tem as escadas, daqui a pouco eu vou mostrar como é que faz para fazer os desenhos da escada, tá? Aqui é uma reta que eu digo de não ter degrau nada, mas ela é caída, então eu só faço uma linha entre elas. Mas aqui com o cálculo da inclinação que vocês têm que fazer. O cálculo da inclinação, vocês podem colocar o valor aqui no meio, colocando a cota dela ali. Aqui eu tenho uma escada que vai daqui a aqui, mas eu também tenho o patamar reto. Então eu vou colocar aqui, copiar. Esse eu vou apagar, vocês podem deixar igual, não gosto de deixar. Porque é reto. As escadas, igual eu falei, escadas daqui a pouco eu vou mostrar como que faz. E aqui a gente tem, nesse ponto ele é reto caída, descendo. E do outro ponto, tá, que é um ponto intermediário. E depois desse ponto a esse. Tá? Aqui a gente tem mais um ponto que a gente usou o da escada. É o mesmo procedimento. Por isso que eu falei para colocar os pontos, fica mais fácil para localizar. Tá? Ou seja, pelo menos aí, os pontos retos e os pontos de descida a gente já fez. Feito esses passos, a gente vai fazer o que agora? A gente vai fazer a escada. Não esqueça que agora a gente vai trabalhar com duas cotas diferentes, tá? A gente vai trabalhar com a escala horizontal de 1 para 200 e a vertical de 1 para 100. Então o que acontece? O degrau ele tem 30 centímetros. O degrau não, o piso do degrau. Então cada degrau tem 30 centímetros. Então aqui eu vou colocar 0,15, que é referente à distância 1 para 200. E a altura, quanto que fica cada altura mais ou menos de um degrau para o outro? Vamos colocar em uma média de, depende, varia de 18, 17 a 20 centímetros, dependendo. Todo mundo sabe como é que é aquela escada ali da UEL, tá? Eu vou colocar ponto 18,5, tá? Então fica 0,185. Aí aqui eu vou colocar novamente 0,15. Eu faço parte por parte. Se alguém sabe a maneira mais que tem de fazer direto, tudo bem, mas eu vou fazer passo a passo, até para quem não tem o conhecimento ainda. Aí vamos colocando aqui 0. Opa, eu errei aqui. Olha lá, fechou certinho, tá? Ou seja, pelo menos para essa primeira distância da escada, 0,185 e os centímetros fechou, ó, 1, 2, 3, 4 degraus, tá certinho, tá? Como precisa ser. Ou faz o inverso também, não tem problema.
O inverso que eu digo é você começar lá de baixo para cima, não tem problema. Mas os pisos são às vezes as distâncias, tá? Então você vai fazer a mesma coisa para todos aqui onde tem escada, tá? Só tem um detalhe que é o seguinte, essas escadas aqui de baixo, se eu não me engano, esse daqui são 11, esse aqui são 10, tem outro que vai ser 8, esses dois primeiros são 4, tá? Mas é bem simples de fazer, é só seguir esse procedimento. Lembrar que a escala horizontal é 1 para 200 e a vertical 1 para 100, tá? Ó, aí aqui eu já terminei, tá? Eu já fiz todas as partes das escadas. Pode ver que já tem as escadarias todas aqui, né? Ó. Tá? Aí agora o que eu vou fazer para ficar melhor identificável aqui, até para mim conseguir se localizar, tá? Deixa eu só me ver aqui os valores eu tenho, é bom vocês confirmarem depois os valores, tá? Mas eu já vou fazer diferente, eu vou montar a escala aqui para vocês já fazerem a escala. Mesma coisa daquela hora, vem aqui a anotação, clica onde já está aqui, provavelmente vai estar a escala que vocês utilizaram, tá? Clica aqui, gerenciar estilos de cota, vem em novo, e vocês vão colocar escala 1 para 100. Deu ok. Aí a gente vai ver aqui, opa, volta. A gente vai estar em linha, texto, ajustar, unidades primárias. Vem aqui unidades primárias. Coloca as três precisão de 3, não tem problema. E onde você está fator de escala, vocês coloquem 1. Fecha. Igual eu falei, se quiser mudar ali a cor, o que vocês quiserem mudar, pode mudar. Mas eu não vou mudar agora aqui porque não é o foco neles. Clicou nos pontos de início e de final. Início e final que eu digo que a base e onde todo ele foi, puxou a escala, ele tem que dar o valor 16.459 centímetros, tá? Ou seja, a escala tá beleza com o valor que você colocou. Aí o segundo ponto, que é o segundo que a gente calculou, quiser cotar também, é interessante fazer todas as cotas. Colocou também 15.719, beleza. O terceiro ponto, ele vai dar o mesmo valor, tá? Só que aí tem o seguinte, é onde a gente achou o ponto do meio aqui, tá? Que foi o que a gente colocou. Eu tirei a linha, porque o que eu faria aqui nesse meio aqui? Eu colocaria um ponto aqui em cima, tá? Ao invés de colocar lá embaixo. Então eu colocaria ponto, meio, um ponto aqui. E aqui eu definiria esse ponto, explicando ele depois, que era o ponto de onde fez eu tirei a visada, certo? Então eu vou colocar aqui, se eu quiser eu coloco uma cota aqui, se não é necessário, porque a gente já tem essa. Mas igual eu disse, cada um faz conforme quiser, tá? Eu não vou colocar em todos aqui, até porque acho que vocês já estão entendendo como eu tenho que fazer. Aí o próximo ponto de diferença de altura, que vai ser o 4.958, tá? E assim por diante, vocês conferirem todos os pontos que vocês têm aí, tá? A princípio os meus aqui estão todos dando certo, não tem problema nenhum. Aí o ponto intermediário, que foi o que eu calculei lá quando eu fiz, né, ó, 592 também tá certinho, as escadas, tá? Tá beleza. Então é mais ou menos isso. Ó, aí aqui eu já tenho ele, tá? Eu modifiquei as cores das cotas aqui, igual eu falei pra vocês podem mudar depois lá. E eu coloquei todas as cotas, tá? Ó. Meus primeiros pontos, segundo ponto, ó, tá? Estão todos cotados aqui, batem com os valores que eu tinha. Cotei daí também a de 1 para 200, tá vendo, ó? Junto com as escadas. Cotei o degrau de cada uma aqui, tá? Ó. Pelo menos de um pedaço pra ver, tá? Ó. Mesma coisa as cotas, tá? Todas as cotas, ou seja, a escala 1 para 100 e 1 para 200, elas vão convergir, então vocês conseguem fazer um desenho só, tá? Ó, fica bem tranquilo, vai ficar um pouco extenso de tamanho, mas não tem problema nenhum, tá? Até porque é um desenho simples, vocês não estão colocando aí rachura, não estão colocando foto, não estão colocando nada. Então, rodando AutoCAD vai ser vai rodar liso, vai rodar tranquilo. Aqui, eu coloquei representação vertical e horizontal, tá? Porque na verdade está representação vertical e horizontal. Vocês podem colocar aqui também detalhes. Ou podem não, devem colocar os detalhes explicando que aqui é rampa, aqui é patamar, tal. Colocar
um símbolo de onde foi avisada, colocar igual o desenho. Eu não coloquei por questão de tempo para explicar para vocês, mas coloquem sempre aqui patamar da escada, escada, descida, colocar a inclinação, fazer o cálculo da inclinação que vocês têm que fazer das descidas, tá? Sempre elas. E aqui eu coloquei o seguinte, tá? Para ficar mais fácil de compreender, ó, a escala vertical 1 para 100, 1 centímetro para 100 centímetros. É a mesma coisa, só separei, tá? Ó, tá vendo? Ó, os pontos, ó, tá? Bem tranquilo de entender. E aqui a representação vertical, escala 1 para 200, 1 centímetro igual a 200. É o mesmo desenho, só separei eles, tá? Ó, tá? E aqui em cima, o que faltou. Falando novamente, o que faltou no meu desenho aqui que eu não fiz? Colocar a inclinação, que vocês têm que fazer o cálculo com base no de vocês aí, e colocar aqui. Colocar os dois valores de inclinação, e aqui onde estão os desenhos colocar patamar de escada, colocar a rampa, colocar a descida, calçadão, ou seja, as descrições de cada ponto que tem que ser, tá? É uma parte mais de detalhe de que vocês têm que fazer. E aqui, ó, o que eu fiz? Aqui já é uma prancha no A0, tá? Que dá pra vocês plotarem. A legenda aqui, tá? Que eu fiz o desenho, tá? Ou seja, eu coloquei aqui 1 para 100, 1 para 200, prancha 1, nome de quem vou colocar, o endereço é calçadão do CCA, CCA. O título da prancha, vocês não colocam cálculo de nível, vocês colocam o título do trabalho de vocês, tá? Coloquei cálculo de nível só para saber. O nome do professor é o mesmo. Aí aqui a turma muda, né? A turma prática também muda, isso vocês já sabem, tá? E aí fazem um tamanho aqui de um retângulo tamanho A0, tá? É bem simples de fazer. E na hora de plotagem vocês plotam ele inteiro, quer ver? Ó? Eu vou fazer a plotagem aqui. Vou até criar outro layout, ficar mais fácil. Criei outro layout aqui para ficar melhor, tá? Ó. Aí eu vim aqui com o botão direito, plotar. Vou selecionar DWG para PDF. O tamanho do papel eu vou colocar A0. Vou pegar a janela por desencargo de consciência e vou selecionar o tamanho da minha folha que eu criei, tá? Ó. E coloco ajustar o papel. Vou dar o que ele vai pedir para mim colocar um nome, determinar a pasta onde eu vou colocar exemplo. Vou jogar na minha área de trabalho mesmo. E ele vai jogar para mim aqui, ó. Deixa eu mudar para cá, para essa tela. Ó, o arquivo já em PDF gerado, tá vendo? Ó? Então, sem complicação nenhuma, vamos dizer assim. É o básico do trabalho, tá? Falta bastante detalhes que vocês têm que colocar. Eu não coloquei porque eu estou só na explicação, mas é bem tranquilo. Não esqueça também que junto com essa prancha, vocês têm que colocar os cálculos que vocês fizeram, tá? Determinar aqui a inclinação também, que é o básico. Não esqueci desse pedaço aqui. E colocar todos os cálculos que vocês fizeram, tá? Pessoal que for fazer à mão, aí tem que fazer um pouquinho diferente. Tem que dar uma perguntada ao professor qual escala que ele quer. Dá pra fazer a mão nesse papel aqui também, pegar um papel e fazer, mas vai ser um pouquinho mais complicado, tá? Qualquer dúvida vocês me mandem mensagem, mas era pra explicar, acho que consegue pegar e fazer certinho, beleza? Valeu!